Boa noite. Live, programa norteado número 25. Bora lá. Sérgio, boa noite. Pati Corene, boa noite, amigos. Confirma o som pra mim. Programa Nortear Educação Financeira 25. Um abraço. Pati Corene, Sérgio Millions. Estão escutando bem? Olá. É Patrícia Corene o seu nome? Me corrija se eu estiver equivocado. Bora curtir aí para chamar o pessoal. Chamando os convidados. Tô aguardando aqui. Um amigo hoje vem um pouco mais distante. Olá, Patrícia. Seja bem-vinda, viu? Seu Sérgio, boa noite. Tô aguardando o nosso convidado, Ademilson Barretos, lá de Salinas da Margarida, lá na Bahia. Dani Albuquerque. Grande abraço, Dani. Tudo bem? Doca Azevedo. Grande abraço. Nosso convidado não se adentrou ainda, pessoal. Vamos lá. Chamando. Márcio Rogério Mendes entrou. Grande abraço para todos. Bora curtindo, pessoal. Como hoje é mais distante, a gente tá contando com as curtidas de vocês aí. Cadê meu convidado? Ele chegou. Senhora Ademilson Barreto. Boa noite, a Educação Financeira de número 25. Tenho a honra de chamar o meu convidado. Vamos ver se ele se adentra aqui ao recinto. Entrou. Olá, Ademilson. Que bom tê-lo aqui. Que show de bola. Eu fico muito feliz pelo convite e por estar com vocês. É mesmo? Conseguem me ouvir bem? Eu consigo. Você está me ouvindo, me vendo bem? Como que tá a minha imagem? Tudo tranquilo? Estou te ouvindo. Agora está Pessoal, gente... Tá ouvindo? Estou te ouvindo, Cleiton. Legal, e a imagem, como é que tá? Tá boa. Então tá bom. Deixa eu dar boa noite pro pessoal aqui, você rápido, pode ser? Tudo bem com você. Então vamos lá. Pessoal que tá aqui, vou pedir para vocês darem umas curtidas aqui. Hoje nós estamos começando com o programa de número 25 do programa Nortear Educação Financeira. Começando, Ademilson, uma nova série de 1 a 24, de 1 a 25, mais ou menos isso. E depois eu vou te contar alguns segredos aí do nosso objetivo. Começamos hoje com o nosso primeiro convidado da nova série, Ademilson. Ademilson vai contar uma história muito bonita. Hoje acabou até revigorando nossas forças. Eu e o Fernando conversamos com ele. E a história dele é bonita demais. Vocês que estão se adentrando, eu quero muitas curtidas aí. Vou apresentar nosso convidado. Programa Nortear Educação Financeira 25. Boa noite, Ana Karina. O tema é Educação Financeira para Pescadores. O nosso convidado é Ademilson Barreto, professor e orientador financeiro na cidade de Salinas da Margarida, Bahia. Mestrando em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. Vê se está certo. Gestec e UNEB, não é isso? Pesquisa... Como? Pode falar. UNEB, a Universidade Estadual da Bahia. Olha só que beleza. Pesquisa esse rapaz aí com esse sorriso bonito. Pesquisa os benefícios da educação financeira na vida dos alunos e dos pescadores na cidade de Salinas da Margarida. Graduado em matemática, é isso mesmo? Isso mesmo.
e hoje fazendo o seu mestrado, é isso? Encaminhando para isso. Meu amigo, seja muito bem-vindo a esse programa. Você faz parte da nossa história. Obrigado por você ter aceito. E você é parceiro. Me diz uma coisa, como que você chegou, como que você conheceu o nosso programa Nortear? Como que é essa história? Dá para contar para o pessoal antes? Cleiton, você sabe que eu sou admirador do seu trabalho, do seu e do Fernando. A partir do momento que eu comecei a assistir as lives, eu não perdi nenhuma. Então está sendo muito gratificante acompanhar vocês, e porque é um tema que me identifico muito e sei que com vocês eu posso aprender bastante. Nas minhas pesquisas sobre o assunto de educação financeira, acabei encontrando você. E aí não desgrudei mais. Opa, isso é muito bom. Vamos nessa. Nós estamos juntos, não é verdade? Diz uma coisa, vamos começar a bater aquela bola lá sobre educação financeira? Como que surgiu a educação financeira? Esquece o tema. O tema que eu vou colocar aqui, eu quero saber como que surgiu a educação financeira na vida do Ademilson. De que forma surgiu? Bem, Cleiton, você consegue me ouvir, né? Consigo. Se eu perceber que tá ruim, eu te falo, pode ser? Pronto, tranquilo. Eu sou aqui de Salinas, é uma cidade bem pequena, né, 16 mil habitantes, e eu, na minha adolescência, dos 13 aos 17 anos, eu marisquei muito, junto com os meus pais, com a minha família, que são pescadores. Então, eu vivenciei de perto os dramas, as angústias e as alegrias desse ofício de pescador. Então, e de lá para cá, eu fui sempre muito autônomo com os recursos financeiros, mesmo poucos. Mas eu consegui gerenciar bem, conseguindo tudo que eu queria, né? Tudo que eu pensava, eu conseguia, viagens ou outros equipamentos que eu necessitava. Com 17 anos, eu fui ser estagiário de uma associação de moradores daqui. E nessa associação de moradores, eu também tive contatos com muitos pescadores e marisqueiros da região. E aprendi muito no Conselho Fiscal. Então, eu ficava analisando as ações da associação e como os recursos foram aplicados aos 17 anos. Aos 18, oficialmente, eu fiz parte da associação, sendo do Conselho Fiscal, depois secretário, ajudei a organizar a questão burocrática da associação e continuei. E com 18 anos, eu fui indicado pela minha diretora da escola, eu ainda no ensino médio, a coordenar, de certa forma, um curso de 800 pessoas. Tinha 800 alunos. E eu e uma colega, nós éramos responsáveis na cidade pelo curso. Pela receber as mensalidades, fazer pagamentos, distribuir material e tudo isso. Então, nós éramos responsáveis pela questão mesmo do curso na cidade. Depois, aos 19 anos, eu comecei a dar aula. Eu fui professor da alfabetização de jovens e adultos aqui no município. E eu fui me encantando com o ensino. Com 19, entrei na universidade, né, e fui fazer matemática. E de lá para cá, já vão fazer 12 anos que eu ensino e me apaixonei com exatas, com matemática. De lá para cá, Cleiton, eu fui tesoureiro da minha paróquia, tesoureiro da minha comunidade, tesoureiro de movimentos, responsável por campanhas de doações, campanhas solidárias, em tudo que envolvia dinheiro, as pessoas acabavam me confiando essa responsabilidade e eu tinha que cuidar e dar contas. E isso me animou muito. Que história bacana, que história muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Salinas da Margarida. Situa o pessoal. Fica a quantos quilômetros de Salvador? Cleiton, nós temos de Salinas para Salvador, tem a travessia marítima, né? Nós temos é uma praia? É uma cidade de praia ou perto de um rio? Me explica. É uma cidade de praia. Ela não é uma ilha, porque tem uma ligação terrestre, mas é na ponta do recôncavo. Tem praia ao redor dela. Entendi. Ela fica
Você pega uma barca, um ferry, o que a gente chama de ferry, ou uma lancha, atravessa para a ilha de Itaparica, e da ilha são mais 54 quilômetros para Salinas. Ou, se a gente for por terra pela BR, são em torno de 4 horas para chegar lá, em Salinas. Cleiton, eu só queria, antes de continuar, agradecer aí, ó, eu tô vendo que tem muitos colegas meus da escola, minha coordenadora, colegas, meus primos e alunos. Só deixa você falar, eu só vou deixar você falar se você pedir para eles curtirem. Pode ser? Tudo bem, curtam aí, pessoal, ajude-nos a divulgar essa nossa missão de educação financeira aí para o pessoal. Lembra, quando você vê alguém que você quiser destacar, você pode parar e falar, tá bom? Tudo bem. É importante. A Arilma, que falou agora, Cleiton, é a minha confidente e me ajuda a escrever minhas coisas. Ela que sempre me auxilia. Quem é? Qual o nome dela? A Arilma, a última aí que falou. A Arilma, isso? Sim. Não é isso, mas se você é confidente desse rapaz, tá bom demais. Meu caro, me diz assim, aí tem essa distância de Salvador, é uma cidade de pesca. Você falou de 2 atividades, pesca e... Vamos explicar, que às vezes a pessoa não sabe. É porque aqui nós temos vários estilos de pesca, né? Está incluído a marisqueira junto com o pescador. Porque a gente tem aquelas pessoas que mariscam a ostra, né? E ostra, tem aqueles que pegam siri, e tem aqueles que pescam mesmo o peixe, outros camarão e outros tipos de pescados. Mas a gente, para poder englobar todos, a gente chama que todos são pescadores e pescadoras. Legal. Aí hoje o nosso tema, vamos colocar o tema aqui, educação financeira para... Fixei. Educação financeira para pescadores. Me conta aí, você já contou sua história, me conta assim, como que começou esse trabalho de educação financeira em Salinas da Margarida. Como é que você se dispôs? Uma pergunta, você é professor hoje? Sou professor da Escola Juraci Magalhães, em Salinas, na Escola da Rede Estadual. Tia, eu vou te fazer uma pergunta indiscreta, mas não me leve a mal. Você só ganha como professor. Essa atividade de educação financeira, você não ganha mais nada. Não, só o meu salário de professor mesmo. Outra indiscrição. Você deve ter um valor de salário, a média dos professores, eles têm uma média de salários aí? Você pode falar? Se você não for, só para a gente ter uma ideia? A média de professores aqui em Salinas é de 20 horas, em torno de R$ 1.400, R$ 1.500 de salário, fora as gratificações. 40 horas vai para 2.000 e pouco, fora gratificações. Uns 2.000. Mas está aí doando a vida da educação financeira. Parabéns. Sou seu fã. Sou seu fã mesmo. Agora conta para mim como começou o seu trabalho de educação financeira em Salinas da Margarida. Começou só com você? Teve ajuda? E o pessoal que vai curtindo. Cleiton, eu comecei no final da minha graduação. Então, eu e mais 2 colegas, nós escolhemos esse tema para pesquisar sobre. Então, a gente escolheu o tema a aplicabilidade da educação financeira no currículo das escolas do ensino fundamental. E a gente acabou percebendo que não se tinha nenhum conteúdo voltado à educação financeira no currículo das escolas. O que se tinha era conteúdos na grade curricular voltados à matemática financeira. Aquela parte mais abstrata, de porcentagem, juros simples, compostos, descontos excessivos, essas coisas. Mas a ideia de educação financeira, a questão das habilidades e competências para gerenciar bem os seus recursos, isso não se tinha no currículo. Então, aí nos despertou para o interesse de pesquisar mais a respeito e tentar aplicá-lo na escola, né? Na escola. Aí você começou com os alunos do ensino fundamental esse trabalho, é isso? Sim. Começamos no ensino fundamental. E eu trabalhava na escola de ensino fundamental. E lá a gente iniciou o trabalho na escola de ensino fundamental. E depois eu passei para a escola de ensino médio, que tento aplicar também dentro do possível, né? Eu utilizo o período
da carga horária de matemática financeira e explico a parte de educação financeira junto com matemática financeira. Compreende, Cleiton? Compreendo, compreendo. Tira mais uma dúvida para mim. A atividade principal desses jovens aí, dos pais deles, pelo menos, é de pescadores também? É atividade eu tinha olhado até no último censo do IBGE, aqui em Salinas, apenas em torno de 8% dos moradores, eles tinham trabalhos formais. O restante não era trabalhador formal, ou seja, tinha aqueles que trabalhavam na informalidade mesmo, com outras tarefas, mas em torno de 80% dos moradores de Salinas são pescadores e marisqueiras, e tiram o seu sustento totalmente da pesca. Seus alunos, eles também praticam essa atividade? Eles também trabalham com essa atividade? Porque você falou para mim que você... No ensino você médio, falou para mim que acompanhava seus pais, né? Sim. No ensino médio, nós temos alunos de 15 em diante, né? A partir dos 15 anos. Então, muitos deles ainda não são inseridos na pesca, né? Por serem menores de idade e os familiares preferirem não deixá-los trabalhar no momento. Mas eu tenho grande parte, ainda mais os do noturno, que são pescadores e marisqueiros, Cleiton. Legal. E como você introduziu? Como que foi a educação financeira chegando para esses jovens aí? Me fala aí. Como era antes? Conta a história. A ideia começou antes. Esse ano, até minha coordenadora aí falou, e que a gente tem a liberdade da escola para trabalhar esse assunto muito boa. Então, o diretor, ele aceita e incentiva, a minha coordenadora também, e os outros colegas me auxiliam também, junto com os outros professores. Então, a gente tem uma aceitação massa lá na escola. Sim, Cleiton, eu comecei de forma tímida, ainda com uma turma de terceiro ano, né, quando eu fui para essa escola. Então, o que é que a gente fez primeiro? Dentro da carga horária de educação financeira, de matemática financeira, nós vimos a parte abstrata, né, que é de praxe ver, sobre juros, porcentagem, juros simples e compostos e tal, mas nós dedicamos um tempo a fazer o seguinte, a rodas de conversas, a apresentação de material, de revistas, de livros, de textos, de reportagens. Então, a gente fez um primeiro momento de ambientação, né, do conteúdo de educação financeira. Olha, que magnífico. Depois, damos alguns vídeos a respeito, tem alguns vídeos interessantes que a gente acabou encontrando e podendo apresentar. No final, Cleiton, desse primeiro momento, nós desafiamos os meninos a fazerem um portfólio da sua experiência com o planejamento financeiro. Então, depois de toda a abordagem dos conceitos primários da educação financeira, sobre a importância de poupar, sobre quais eram as habilidades e as competências necessárias para poder gerir os seus recursos financeiros, a gente pegou e introduziu a outra parte, de situá-los, saber o que é que eles entendiam de matemática de educação financeira. Então, a gente pediu que eles pudessem, durante um mês, anotar todas as suas receitas e as suas despesas. Né? Então, durante um mês, fizeram essa atividade de anotar as despesas e as receitas. Eram coisas pequenas, que eles não tinham muitos recursos, e foi para uma turma da manhã. Então, eles fizeram essa dinâmica de anotar isso. E no final de um mês, nós conseguimos fazer a avaliação. Geralmente as atividades e as discussões eram coletivas. E o feedback era individual. E foi bem interessante, Cleiton, quando eu percebi que os meninos, por exemplo, alguns lá, eu lembro de um que disse que por semana gastavam R$3 por cada dia da merenda da escola, as merendas que eles compravam. Então, na semana, eles gastavam R$3 de merenda no dia. Na semana, eles gastavam 15. Né? Okay. 5 dias, eles gastavam R$15. No mês, eles gastavam R$60. Imagine. No ano, eles iam gastar mais de R$700. E você acompanhando esses cálculos com eles?
Aí depois que eu peguei os relatórios dele, depois eles fizeram esse portfólio, construíram, dizendo, passando, né, os dias que consumiram, o que consumiram, quanto consumiram, e depois fui analisar cada um desses comportamentos deles, né? Como foi que ele adquiriu os recursos, se ele pescou, se ele fez uma outra atividade voltada para pesca ou algum tipo de venda. E depois a gente foi analisar o que é que eles fizeram, quais foram os gastos que eles tiveram, se eles consumiram por compulsão, se eles planejaram alguma coisa, se eles tinham metas, se eles tinham sonhos, se eles tinham alguns planos para o futuro. E foi bem interessante que só nesse primeiro caso aí, eles gastariam no ano, se a gente fosse contar o ano escolar, né, que são 10 meses, eles gastariam R$ 600 só de lanche. Aí depois, isso levou a uma outra avaliação, a outro tipo de abordagem. E o alimento que eles consumiam era o mais saudável? Olha o tanto de gordura, de açúcar e de outras coisas mais que estavam embutido nisso. Né? E isso levou a um questionamento sobre também a merenda da escola, que é uma merenda boa, uma merenda de qualidade, que é servida para todos. Muito bom. E esse trabalho continuou só com essa turma? Foi adiante? Como que foi? Essa turma, Cleiton, foi uma turma de terceiro ano. Então, esses meninos acabaram concluindo o ensino médio e saíram. Muitos já estão nas universidades, muitos já estão estudando fora, e alguns ficam. Então, quando a gente trabalha com a educação financeira, é para prepará-los, e a escola tem esse papel de preparar os meninos para o mercado de trabalho, mas também para a vida. Então, no que eles quiserem atuar, a gente tem esse papel de ajudá-los. E a educação financeira vem muito nisso, né? A gente poder ajudar aquele aluno, aquela aluna que quer continuar sendo pescador, por opção, né? Ele quer ser pescador, mas também ajudar aqueles que vão galgar outras funções, outras profissões. Né? E aqui, Cleiton, uma outra coisa que a gente tem é como o nosso município é muito pequeno, muitos dos nossos alunos eles têm que ir para a capital para continuar estudando. Imagine que Eu conheço essa realidade, eu te falei no nosso bate-papo. A minha família é de uma cidade chamada Irecê, na Bahia, e realmente é verdade, eles têm que sair do sertão e ir para Salvador para estudar, é verdade, né? Aí imagine que os pais simples, humildes pescadores terem que bancar ou uma hospedagem para esses alunos, ou eles teriam que ficar em casa de família, né, dos familiares que moram na capital. Então, é difícil essa relação. E a gente diz muito, eu estava até conversando com uma colega que está aí na live também, Monielle, a gente dizendo que falta oportunidades, né? Falta um certo investimento, qualificação, falar mais sobre cooperativismo, sobre outras funções e outras profissões, e preparar esses nossos munícipes para serem os melhores profissionais. Se eles querem ser profissionais, outros têm que ser pescadores, que eles sejam. Mas também, se forem pescadores, que sejam os melhores pescadores. Isso é uma frase que a gente conversou com eu e a professora Monielle. Porque, Cleiton, a gente percebe também outra questão, é que tem um dado que diz que por volta de 83% dos pescadores do Brasil, eles têm baixa escolaridade. 86%, 83,6% dos pescadores do Brasil, ele tem baixíssima escolaridade. 56% são analfabetos, e em torno de uns 523 pescadores não concluíram o ensino fundamental. Isso acaba fazendo com que tenha ainda esse estigma dos pescadores e dessa classe mais pobre, menos favorecida. Porque lhe falta o conhecimento, lhe falta a oportunidade, lhe falta a qualificação tão necessária. E olha, como o seu trabalho é bonito, o pessoal que tá aqui com a gente agora, o pessoal que é de Salinas da Margarida, Salinas da Margarida, Bahia, é isso? O pessoal que é de lá agora, eu vou pedir para vocês falarem na live o nome de vocês. A professora que trabalha com você, repete o nome, eu quero falar o nome dela. Aqui eu já vi Monielle, já vi Neuza, já vi a minha coordenadora, Dinha. Parabéns. Parabéns para vocês todos. Vai falando o nome deles. Eu quero que você fale o nome deles. Aqui eu não lembro, eu gosto muito rápido. Aqui eu tenho alguns ex-alunos, alguns alunos, antes foi meu aluno.
Anderson Pereira, abraço. Anderson Conceição Campos, conhece? Neu Macedo, Arilma, né? Você falou o nome dela, acho. Exato. Dinha, o Anderson Pereira você já falou. Tem que falar o nome dele. Luciene, parabéns. Vou te chamar. Eu já descobri um negócio aqui nessa live. Não vou te chamar. Eu errei tanto com teu nome nessa live. Te chamei de Ademilton, de Ademilson. Agora era tão fácil. Tinho Barreto. Não era mais fácil? Meu apelido é esse. Meus alunos também têm dificuldade em pronunciar meu nome e me chamam de Tinho. Aí é assim, mais fácil mesmo, Cleiton. Tranquilo. Agora é o Tinho, meu amigo Tinho, se você permitir, é claro. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Luciene. Olha, Matias, ó, parabéns, Tinho, você é ótimo professor. Você deve ter orgulho dessa carreira, né? Você me passa um som, me tira uma dúvida. Você tem um sorriso de quem gosta do que faz. É verdade? Cleiton, eu te digo que eu nunca tive dúvida da profissão que escolhi. Eu gosto de ensinar, eu me sinto bem, eu passo dias na escola, mesmo sem ter necessidade de ficar. Então, se você me perguntar, às vezes eu fico da manhã, da tarde, da noite e de boa, tranquilamente. Me sinto bem com meus alunos. E você, Cleiton, eu te mandei umas fotos, você vai me ver sempre em meio a jovens. Eu gosto muito desse perfil e desse público mais jovem. Então, estou sempre com eles. Mas me fala uma coisa, você tem quantos anos? Você é super jovem, pô. Eu tenho 31, Cleiton. Ah, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Você vai ser jovem, você tem que andar com jovem. O tio aqui tem 45, meu irmão. Não vem fazer graça, mano, uma hora da noite dessa. Me diz uma coisa, quando um dia desse você estava assistindo a live com a gente, falando de educação financeira, seu Almir tá do seu lado? Meu pai tá lá em casa. Se eu tocar mais afastado por conta do barulho, ele ficou em casa. Ah, legal. Manda um abraço para ele. A gente fica feliz dele ter um filho assim. E todos vocês, os professores aí da cidade de Salinas da Margarida, parabéns pelo trabalho. E eu fico contente de quando eu encontro pessoas que ficam levando a educação financeira, que é a minha paixão. Claro que tem outros assuntos que a comunidade deve sentir necessidade, mas você está fazendo a sua parte, né? Isso é importante, né, Tinho? Certo. Ô, Cleiton, eu fico muito feliz. Aqui tem Luciene, que é minha colega, Claudinha, tem Carol, que faz mestrado junto comigo. Que legal, que bacana. Eu fico feliz de estar fazendo esse bate-papo. Aqui a gente traz tanta história. É o educador financeiro que lida com grandes fortunas, é o educador financeiro que lida com famílias. E você é um educador financeiro, um orientador financeiro que lida com a sua comunidade, né? Vamos lá. E os pescadores, né? Você tratava aí os adolescentes. E quando você começou a tratar com os alunos e os pescadores, que impacto você acha que a educação financeira trouxe aí para os pescadores? Teve alguma mudança de comportamento financeiro? Teve alguma coisa que você começou a observar? Cleiton, como eu te disse, até você colocou aí nos anúncios, eu iniciei o mestrado agora e o foco foi direcionado para pescadores, né? De início era alunos de escola e mais recente eu direcionei aos pescadores. Então, eu comecei, Cleiton, já conversei com algumas presidentes de associação de pescadores de marisqueiras para podermos oportunizar essas rodas de conversas, bate-papos. Porque você sabe, pescador, eu acho, eu admiro e tenho um encantamento muito grande por essa profissão milenar e que tanto me orgulha e que está na minha essência. Então é o que eu sou e sou feliz por isso. Então, mas eu sei também que pela simplicidade, pela humildade desses pescadores, nós temos que ir com muita calma, porque eles estranham facilmente, né? Então a gente tem que confiar, conquistar a confiança deles e para poder ir introduzindo e eles poderem conversar a respeito das suas finanças, né? Porque alguns têm vergonha por ganhar pouco, outros têm outros tipos de bloqueios, né? Outros não querem falar sobre a sua vida financeira, mas a gente aos pouquinhos vai conseguindo. Eu tive, Cleiton, alguns contatos com alguns pescadores e os que eu tive alguns êxitos, viu? Conta história pra gente. A gente precisa ouvir essa história. É inspiradora.
Eu achei interessante duas histórias. Uma que eu comecei a conversar com um pescador e ele estava assim, ele não conseguia organizar a sua vida financeira, né? Então a gente conversou Certo. muito sobre a necessidade de você poder planejar, fazer a questão de organizar suas despesas, se situar, saber como é que você está e onde você quer chegar. E como fazer isso, os passo a passo de como fazer e de como acompanhar. Então, nós conversamos por um longo tempo e ele me expôs a situação e onde queria chegar. E depois, Cleiton, eu percebi que ele conseguiu. Né? Ele, depois disso, das nossas conversas, ele começou a anotar todos os seus gastos, todas as suas despesas, todos os seus recursos, seus ganhos, a todos os dias que pescava, colocou quanto ganhava, quanto tinha que economizar, quanto gastou, e conseguiu e começou a gastar menos do que ganhava. E hoje, conversando com ele, ele me disse que ele já tem uma poupança e que no final do ano já tem planos e vai conseguir realizar o que ele queria. Que bacana, imagine, que bacana. Tá escutando? Estou escutando. Que bacana ouvir essa história. Né? Você acaba sendo, por exemplo, eu trabalhei muito aqui com um servidor público municipal da cidade de São Paulo. É engraçado que umas histórias da gente se juntam. A alegria que você tem é a mesma que eu tenho, de ver as pessoas mudando sua vida. É bacana isso, né? Cleiton, aí também tem Murilo. O Murilo foi que tirou até a foto que eu te mandei, viu? E a gente está com o projeto de fazer um documentário com os pescadores. É meu aluno. Murilo, Dinha, todo mundo de Salinas da Margarida. É um dia quando eu estiver passando rumo ao Irecê, quero ir aí conhecer vocês, hein? Ó, Cleiton, outra coisa que eu achei também interessante, outro exemplo, é que, assim, em conversa com o pescador, uma vez eu conversei e queria tomar um empréstimo, Cleiton, de R$ 5.000. Aí você acredita que o banco, que ele é correntista, ofereceu esses R$ 5.000 a 34 meses e ele adivinha quanto que pagaria por esse empréstimo? Qual o valor da parcela? Eu não recordo a parcela, mas ele pagaria quase o triplo. Ele pagaria R$ 14.000. Ia pegar quanto, Tinho? 5.000 e ia pagar 14 em 34 parcelas. Pense que juros enormes, exorbitante. Tira a dúvida. Ele é pescador. Pescador aposentado. E ia tomar esse empréstimo junto ao banco correntista. E o banco colocou uma taxa de juros meio exorbitante para esse pescador. E eu tive a oportunidade de conversar com ele antes de fechar esse empréstimo e conseguir desfazer, ele tirar essa ideia, porque ele tinha sido persuadido a aceitar como se fosse vantajoso para ele. Imagine que ele ia pagar uma dívida de 5.000 e ficar devendo mais 9. Persuadido é a palavra. Ele pagaria os 5 que ele devia e ainda ia ficar devendo 9. Imagine para o banco, para pagar em 34 vezes. Aí eu peguei e disse assim, então vamos procurar uma outra alternativa de crédito. Já que você tem interesse, é o seu desejo fazer isso, pagar aqui tais coisas, né? Ele foi me relatando o que ele precisava. Então vamos procurar outras alternativas de crédito mais vantajosas, né? Com menos juros. E a gente conseguiu, Cleiton, que ele pegasse um empréstimo, se eu não me engano, de 5 a 6 mil e pagar em 33 parcelas, menos uma, que era 34 na primeira, e ele só pagaria de juros R$ 2.000 ou 1.000 e pouco reais. Imagina a diferença. Esse é o trabalho da educação financeira. O pessoal que está ouvindo essa live agora precisa entender isso. Educação financeira não é transformar... Claro que se a pessoa atingir seu primeiro milhão, fico contente. Fico contente mesmo se a pessoa conseguir prosperar financeiramente. Mas educação financeira é você tirar o cara do endividamento ou de uma atitude inconsequente. Tinho, se você permite um comentário,
nas cidades pequenas do Brasil, o pessoal aborda com empréstimo consignado de uma maneira muito forte e persuasiva, como você falou. E não é só na sua cidade, é no Brasil todo. Eu sou do mercado financeiro há 25 anos. Há algo de errado das pessoas oferecerem crédito? Não. Mas há algo de errado em muitos cidadãos não realizarem os cálculos que você instruiu a fazer. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Aí, Cleiton, a gente tenta conversar aos pouquinhos, né? Como eu te disse, eu estou começando. A minha proposta é iniciar na escola com os alunos pescadores. Eu já tenho o apoio da escola. Eu tenho um colega aqui que é esposo de Luciene. Ele está com a disciplina de educação financeira, que é uma disciplina optativa que está sendo implantada hoje na escola, esse ano, e a gente divide essa disciplina. Então, a gente vai tentar fazer um trabalho em conjunto e trabalhar na escola para que esses alunos possam influenciar os seus familiares. E, paralelo a isso, aqueles que a gente não consegue atingir, que não são alunos e não têm familiares alunos, a gente quer trabalhar nas associações de pescadores e marisqueiros. Eu já fiz alguns contatos e estou estreitando essas relações de como poder atingir esses pescadores e ajudá-los a não serem iludidos, não serem persuadidos a comprar sem necessidade e a pagar muito mais do que deveria. Ô Tim, eu tenho orgulho do seu trabalho, eu tenho mesmo. Eu fiz uns contatos aqui. Você já ouviu falar na Associação Multiplicando Sonhos? Sim, já ouvi que é daquela Arcuri, né, Natália? Não, ela também trabalha lá, onde o presidente é o Evandro, que esteve aqui comigo já. Conhece ele? Sei, já vi também. Evandro quer falar com você. Posso passar seu contato para ele? Ele quer entender. Ele é um jovem aqui da periferia de São Miguel, minha região, inclusive, e ele quer conhecer seu trabalho e ver se pode contribuir de alguma forma. É do seu interesse isso? Sim, Cleiton. Tudo que for para expandir a educação financeira que eu coloquei como missão na minha vida, eu aceito. Ó, Monielle, Cleiton, falou aí, e é uma pessoa espetacular. Ela entende muito, é professora de sociologia, e a gente, em um projeto que eu estava falando com ela, sobre um observatório de gestão e educação financeira, ela ia abordar sobre trabalho e consumo. É excelente pessoa. Me ajuda bastante na orientação da minha dissertação de mestrado. Me dá super dica. Abraço, Muniele. Abraço, pessoal. Então, deixa eu te fazer mais umas perguntas aí sobre os pescadores. Você me falou no nosso bate-papo que tem 2 períodos no ano que você chama período de defesa, é isso? Que são 2 períodos de 45 dias. Me explica isso. E é um período meio complicado para os pescadores. E como que você tem utilizado a educação financeira nesse momento? Explica para o pessoal o que é o período de defesa. Cleiton, antes só mandar um abraço para a Nádia Maria, que foi minha professora, hoje é minha colega, e a gente tem uma relação super legal. E Dani aí, minha colega. Nádia, grande abraço para você. Pessoal, vamos aproveitar esse lance aqui. Quem é aí de Salinas da Margarida, manda um abraço. Quem é de São Paulo, manda um abraço também. Eu quero mensagens pro meu amigo Tinho aqui. Eu quero muitas mensagens aqui saindo, enquanto ele vai falar aqui desse período de defesa. E eu quero que saiam muitas mensagens para você aí. Pode falar, meu caro Tinho. Durante o ano, o Ministério, né, dos Pescadores, o Ministério Federal mesmo, ele botam que tem 12 períodos de defesa. O defeso é o período que os camarões eles vão se reproduzir. Então, os pescadores eles ficam proibidos de irem para o mar pescar camarão. Então, nesse período, eles têm que ficar em casa e aguardar para que os camarões eles possam se reproduzirem, entendeu? Então, são 45 dias. Cada pescador, eles recebem 2 salários mínimos para ficar sem trabalhar. Então, é um seguro defeso, como se fosse um seguro-desemprego. Mas o que acontece? Esse seguro, ele só é creditado na conta do pescador muito depois de que passa esses 45 dias. Ou seja, eles passam os 45 dias sem poder trabalhar e sem o dinheiro na conta. Pensa aí que dificuldades. Aqueles pescadores e marisqueiras que não conseguem planejar
que não conseguem poupar um pouquinho, passam perrengue nesse período que ficam sem poder pescar. Então, a ideia é entender, né, é fazer com que a educação financeira na vida dos pescadores vai fazer a diferença nisso. Então, eles vão conseguir precisar o que ganha. É uma realidade daqui dos pescadores. Eles não sabem quanto ganham no mês. Então, eles não conseguem colocar na balança, né, colocar na conta os investimentos para a arte da pesca. Tanto as marisqueiras quanto os pescadores. Por exemplo, eles não colocam que eles precisam gastar com alimentação, com óleo, que é o óleo diesel, que eles têm que fazer manutenção na canoa, na rede e tudo mais. E também, Cleito, eles não conseguem, quando tem alguma campanha, estava comentando ontem na reunião da escola, se você perguntar a um pescador hoje em Salinas quanto que ele recebe, ele vai ter dificuldade de dizer. Por conta disso, ele não sabe ao certo quantos dias ele pesca, naqueles dias que ele pescou, quanto ele tirou em cada dia, fazer aquele montante, tirar as suas despesas, pagar os outros pescadores envolvidos e quanto ficou de lucro. Então, por conta de não ter esse planejamento, alguns pouquíssimos têm, raros. Eu já consegui encontrar 2 nas minhas conversas, diante de um universo muito grande. E isso dificulta nesse período de defeso. Por quê? Se houvesse esse planejamento, eu saberia dizer, eu passo um mês com 1.000. Então, para eu ficar os 45 dias, eu vou precisar ter em conta 1.500, né? Que é 1 mês e meio, para eu poder me manter nesse 1 mês e meio. Depois, quando o dinheiro caísse, o dinheiro ia substituir essa minha reserva que eu tirei. Então, eu poderia usar essa reserva e depois substituir quando o governo federal creditasse esse valor. Então, essa é a minha orientação e que eu converso muito com os pescadores é nesse sentido. E que você também fala, e a maioria dos que chegam aí no programa falam, que a gente tem uma reserva de emergência ou de oportunidade, que seja, contanto que a gente possa usar quando a gente precisar. E esse momento de defeso, que é um momento já previsível, a gente poderia ter esse valor para ser usado e depois ser substituído, né, colocado no lugar quando o governo depositasse. Olha, parabéns. Além do crédito fácil que eu falei para os aposentados e desse período de defesa, tem algum tipo de educação financeira, de alguma coisa que você tem que alertar os pescadores a terem um pouco de cuidado? Tem alguma outra situação que você fala, Cleiton, eu tenho que orientar eles a fazerem um orçamento, a fazerem planilhas? O que você instrui eles a anotarem no caderninho? Me conta um pouco disso. Eu não sei se você disse que é daqui mesmo, foi na cidade próxima aqui, lá de Irecê, mas aqui em Salinas, os pescadores, eles são reféns de supermercados. Você acredita que a maioria deles tem nota de supermercado, aquelas que a gente chama, deixa eu me recordar, aquelas cadernetas em supermercados. E eles acabam se tornando reféns daquele supermercado. Ou seja, eles criam a caderneta, compram durante o mês e pagam no final do mês. Mas com essa atitude, eles acabam ficando com um vínculo no mercado e não conseguem comparar preços. Não conseguem comprar o que é mais barato no mercado e diferenciar de um outro mercado. Compreende? O Jefferson Alcântara está falando que as pessoas têm uma conta no supermercado, não é isso? Isso mesmo. O Jefferson é meu colega lá da escola e as pessoas têm essa conta nos supermercados que ficam presos naquele supermercado. Tipo assim, se eu compro fiado nesse supermercado, eu não posso comprar dinheiro no outro que está mais barato, porque eu tenho tipo uma relação com esse. E isso dificulta muito, Cleiton, porque tem supermercados que as coisas são muito caras. Aqui o custo de vida é muito caro. E se não houver essa pesquisa, acaba comprometendo muito o orçamento doméstico. Imagino. Eu fiz até uma atividade com alguns alunos meus, em um período que eu estava trabalhando isso na escola, e eles foram. Eu pedi que eles se envolvessem nisso daí, de poder fazer 3 cotações de preços em supermercados diferentes. E eles fizeram isso magnificamente. E eles conseguiram perceber que nem sempre aquele mercadinho mais próximo é o melhor. E que eles poderiam comprar o que é mais barato naquele, o que
mais caro não comprar e comprar em outro lugar. Mas para isso, Cleide, a gente tem que tentar fazer com que esses pescadores, principalmente, se desliguem dessa conduta de comprar via conta, que a gente acaba ficando refém dos supermercados, compreende? E meu trabalho agora é esse, ajudá-los a perceber que esse costume, né, essa cultura, nem sempre é tão boa e acaba comprometendo o orçamento familiar. Mais alguma observação você tem em relação ao comportamento dos pescadores e à educação financeira? Outra, Cleide, que a gente analisando, a gente percebe também que aqui em Salinas, as marisqueiras, que a gente chama que são as pescadoras, elas tem muitas que são chefes de família, Cleiton. Então, elas que administram os recursos e conseguem fazer muito com pouco, né? Pouco e conseguem fazer muito. E os seus recursos, a maior parte, são destinados às coisas da casa, né? Para a família, para a casa. Aí também tem costume de pescadores, Cleiton, não terem nenhum discernimento de educação financeira, de pegar os seus pescados no momento que pesca, assim que larga da canoa, e venderem, e por lá mesmo já começarem a consumir. Tipo assim, não conseguem fazer nenhum levantamento dos seus gastos. Então, essa atitude impulsiva, compulsiva, a gente tenta, às vezes, mapear e tentar mudar para que a gente consiga ter uma maior produtividade. Consegue compreender? Consigo. Então, olha, fantástico. Tem uma pergunta aqui. Qual a maior dificuldade que os pescadores enfrentam? A maior dificuldade financeira? Cleito, você sabe que os pescadores, eles são pessoas que não têm a receita fixa mensal, né? Eles dependem muito da maré, do tempo, né? Tem várias questões climáticas que interferem no seu trabalho, né? Então, por isso que eu acho tão digno essa função, porque eles estão lá de inverno a verão, de domingo a domingo, quando a pescaria dá boa. Então, eu acho que a maior dificuldade enfrentada pelos pescadores é conseguir administrar os recursos que recebem. Tem marés, Cleito, que eles podem conseguir R$2.000, mas tem outras marés que eles conseguem 500. Entendeu? Tem dias de muito, dias de poucos. E isso só é possível equilibrar se a gente conseguir mapear isso, anotar, fazer um levantamento, fazer um planejamento, e a gente consegue destinar melhor nossos recursos a determinadas reservas e investimentos. Que bacana. Ô, Tinho, papo bom passa rápido, né? Eu vou te pedir algumas coisas aí. Deixa uma frase, deixa uma mensagem para todos que estão te ouvindo, da tua cidade e aqueles que não são também. Deixa uma mensagem de educação financeira do pessoal. Eu gostei da frase aí da minha querida Nádia Maria, que diz que quando os pescadores começarem a planejar orçamento, tudo mudará. E isso é verdade, e a gente está aqui para isso, para ajudar a fazer essa transformação. Cleiton, eu acho que é algo meu e que eu acho interessante, e que eu tenho essa frase comigo, que é a seguinte, que a educação financeira, ela liberta a nossa vida e nos possibilita a realizar sonhos. Por quê, Cleiton? Às vezes nós estamos escravizados, amarrados com as nossas finanças e nada progride, nada vai para frente. A partir do momento que a gente se apropria desse conhecimento de educação financeira, o universo se abre ao nosso redor e a gente consegue vislumbrar coisas que nunca antes pensávamos que poderíamos realizar. Olha, que bacana, que bacana. Uma pergunta que fizeram aqui, tem várias, Tinho, mas você sabe que o tempo, no trabalho que você faz com os pescadores, existe o interesse deles em relação à educação financeira ou tem um pouco de resistência, igual você falou? Cleiton, é o seguinte, de início existe essa resistência, mas se ele sentir confiança, a gente tem que conseguir essa confiança, se conseguir essa aproximação, eles são muito gratos, porque eles percebem que eles podem mudar de vida com a educação financeira.
e eles conseguem conversar. Pescadores são pessoas fantásticas, Cleiton. São pessoas simples, são pessoas bondosas, são pessoas que tenham essa relação com a natureza, essa relação com o mar, que considera o mar como a mãe maré, que é quem tira todo o seu sustento. Então você tem uma relação muito boa com aqueles homens simples, homens humildes, mas você tem que conquistar a confiança deles. Conquistando, a gente consegue muita coisa. Legal. Teve algum livro que te mudou a vida a nível de educação financeira que você possa me sugerir para essa galera que está te ouvindo aqui? Cleiton, eu sou de exata, né? Eu sou de matemática, fiz matemática, então eu gosto de um que fala o valor do amanhã. Você já ouviu falar? Não, o valor do amanhã. Não... É de Eduardo Gianetti. Ele é um livro fantástico, porque ele aborda conhecimentos de juros, mas não aqueles vistos na escola. Ele fala de juros relacionando ao nosso dia a dia, a relação biológica com os juros, a relação da natureza e os juros, a nossa relação com os juros. Então ele faz cada relação e cada análise fantástica. Você consegue pensar muito no tempo que você está gastando, no que você está antecipando de benefício em prol de sacrificar tantas coisas. Então, esse livro me mudou muito. Então, eu aproveito melhor meus dias, eu penso melhor naquilo que eu quero antecipar, pensando no prejuízo que eu vou ter futuramente. Então, o que te motivou? A pergunta que tem aqui da Conceição Campos, acho que é isso. Se não for, você me corrige. É uma querida amiga da minha comunidade, e eu acho que o que me motivou foi vendo, Cleiton, as dificuldades enfrentadas pela minha família mesmo, no gerenciamento das finanças pessoais. Então, eu tive dificuldades familiares para equilibrar finanças. Né? Meu pai e minha mãe, eles não eram tão planejados financeiramente, e passaram por muitos perrengues. Então, eu vendo isso, eu não queria passar pela mesma coisa. Então, eu busquei estudar outras fontes. Então, eu gosto muito de Valéria Melheres, eu gosto muito da Daniela, que teve aí Godinho, eu gosto de tantos outros que falam sobre educação financeira, sobre a questão da psicologia comportamental e econômica, e isso muda, de fato, a vida das pessoas. Cara, deixa eu te falar, Tinho, irmão aí da educação financeira, obrigado pela sua participação. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui curtir. Eu vou pedir para você pedir para a galera continuar assistindo para eles escutarem um comentário do Fernando a teu respeito. Você vai escutar os comentários do Fernando? Sim, com certeza. O Fernando é o cara, ele tem comentários muito assertivos. Ô, Cleiton, então eu gostaria de agradecer a tantos alunos que participaram da live, aí, meus queridos alunos, com relação a eles. Meus professores com relação a Nádia, que foi minha professora, hoje é minha colega. Os meus aqui do Cairu, Elane, que a gente conversa muito a respeito. Carol, minha colega do mestrado. Dia, minha coordenadora. E tantos outros colegas da escola que eu trabalho, que me prestigiaram aí com a presença. Participem, curtam, compartilhem, façam esse assunto de educação financeira chegar ao máximo de pessoas possível. Um abraço aí a todos. Um abraço. Pede para curtir a gente, né, Tinho? Curtam aí. Curtir e seguir. Legal, um abraço. Obrigado. Foi um prazer estar com você e sempre aí juntos para o que você precisar, viu? Valeu. Eu vou chamar o Fernando para comentar sua live. Valeu? Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Então, estamos atrasados, mas que live incrível. Um grande aí, amigo aqui. Meu jovem. Cara, tá na sua mão. Fala. Boa Cara, noite. é assim. Boa noite. Eu sou fã desse rapaz. Até me emocionei. Eu acho, cara, assim... Eu tava ouvindo falar aqui. Desculpa, eu também fiquei um pouco... Desculpa não, né, cara? Não tem que se desculpar, não tem que ficar feliz, porque o que emociona muitas vezes nos move, né? E aí a gente vê um rapaz desse aqui tão humilde e disposto a impactar tanto a vida de pessoas que muitas vezes precisam, que não têm
quem olhe por elas, entendeu? É uma coisa assim de, sei lá, cara, é uma gratidão. Eu imagino a gratidão que as pessoas devem ter quando tem essa oportunidade de estar de frente com o Ademilson, né? Você vê que é uma coisa que ele faz espontaneamente, e o que é legal, ele começa com os alunos, né? Os alunos que também são pescadores, e aí, consequentemente, isso impacta nos pais, e aí ele vai para os pais também, não para ali nos alunos, né? Eu acho isso formidável, porque você vê o caso que ele trouxe aí do absurdo do empréstimo. Então eu me pergunto, até coloquei aí na live, quantas pessoas, Cleiton, passam por essa situação, né? Quantas pessoas se veem na dificuldade, no aperto, como foi o caso que existe aí desse período que não se pode pescar, que não se pode exercer atividade, e aí gera sim essa codependência, né? Em que a pessoa, poxa, eu não tenho como receber, então eu vou lá pro caderninho do mercado e deixo fiado até quando eu receber, então causa essa codependência. Dá para mudar isso? Dá. É fácil? É, não, não é fácil. É simples, mas não é fácil, né? Isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla de educação financeira, de comportamento financeiro. É uma coisa simples, mas não é fácil. Então você vê, uma vez que ele tem essa oportunidade de mostrar para o pescador que ele pode sim ter um número, que ele pode ter uma noção do quanto valeu o dia dele, do quanto ele lucrou, de qual é o custo que ele tem, eu acredito que esse rapaz, o pescador começa a pensar, a agir de uma forma em que ele consiga ter visão, uma melhor visão de futuro. Né? Não é aquela coisa do imediatismo como muita gente vive hoje. Eu pesco, eu vendo, eu como e amanhã é outro dia. Né? Então, assim, a gente sabe que o pescador ele não vive só de pesca. Ele tem outros custos esses que muitas vezes são desconhecidos. E a gente tem uma demanda muito grande de pescadores aí. Né? Você tem uma região em que vive da pesca. E aí quando você tem a Verdade. oportunidade, como ele trouxe aqui, de impactar, de conscientizar, de direcionar as finanças de uma família, você muda a vida das pessoas, sabe? É isso que me deixa assim mais tocado, porque você também sabe, eu também sei como a gente vê a esperança no olho de quem você fala que traz uma solução. Você escuta a pessoa, ela fica perdida, já aconteceu com muita gente, comigo muitas vezes, a pessoa fica perdida, e aí quando você Uhum. traz um direcionamento, uma esperança, sabe, que a pessoa não enxergava, cara, ela vê tanta possibilidade, tanta esperança na vida, e o que o Ademilson está fazendo é muito, muito nobre. Eu achei formidável a forma como ele colocou, a simplicidade, o jeito que ele tem de fazer, de falar isso, até porque, como ele colocou, né, ele também já veio da atividade de pesca, então ele sabe da dificuldade, né? Ele tem essa forma de chegar e falar de dinheiro não é fácil. Ninguém Em é hipótese aberto para falar, nenhuma. não, olha, eu estou devendo isso, eu estou devendo isso. Não, não é fácil fazer isso. Não é fácil mesmo. É difícil você tentar ajudar a pessoa e ela entender que ela precisa, ela assumir, não é fácil. Então, assim, parabéns, cara. Dinho, né, que chama agora, né? Tinho, tinho. Tinho. Parabéns, então, Tinho, Ademilson, pela atividade que você fez, né? Da aquisição que a gente vê, essa sua nobreza, a realização que você está tendo com seus alunos, impactando os pais, a família, né? As mulheres pescadoras, como você falou, né? Tem Ele muito entende o caso que vem a universo, né? mulher, então. E você tem isso nos seus traços, né? Você vê a forma simples e também pela atividade mais nobre e mais mal reconhecida que é de seu professor. Então veja só como esse rapaz ele está requisitado aí, ele tem a capacidade de influenciar as pessoas, tanto na vida financeira quanto na educação. Né? Então É isso parabéns, aí. convidado super, super 10. Cara, continue, né? Vamos entrar aí com uma proposta, né, que foi colocada aí como é o nome dele? Do Multiplicando os Sonhos, né? Vai entrar em contato com ele, eu espero que Isso. ele consiga fazer um grande apoio aí. E a evidência que nós vamos ter lá na frente é que isso aí começa a tomar mais corpo. 30 Falei segundos. demais, mas Não, foi vamos lá. emocionante, cara. Sexta-feira, Marcos Saravalli. Quem que vai estar com você quarta-feira?
Cara, comigo quarta-feira vai estar o Wanderson, nós vamos falar sobre a importância da indicação, né, de clientes para captar novos clientes. Né? Então, Agradecemos todos vocês que